Deus de Israel. Glória ao Senhor, Louvado aleluia. seja Deus. Agora, irmãos, vamos aguardar essa comunhão, né, para que possamos mais uma vez nessa noite, irmãos, ouvirmos, né, o Senhor pela sua bendita e santa palavra. Vamos nessa de comunhão. Quero ver com a irmã se temos alguém na sala, algum irmão. Não, irmão Ricardo, só temos irmãos lá no Aleluia. YouTube, aqui só o irmão mesmo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Glória Senhor. ao Senhor, Ajuda-nos na tua aleluia. presença, Senhor. Sim, amado, glória a Deus. Glória a Jesus. Salmo, irmãos, um salmo que o Senhor trouxe para nós. Ah, Santo Deus. Glória a Deus. Salmos, o número 148, irmãos. 148. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia, Jesus. Eu confesso, irmãos, aos irmãos, dificilmente, se o Senhor me dá, pegar no salmo, não sei. Mas hoje o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração, irmãos. Vamos ver que o Senhor há de falar conosco, né, irmãos? Porque a Bíblia é a palavra, né? Glória a Deus. Assim, na comunhão, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, damos início na leitura da palavra de Deus esta noite. O título aqui diz: Toda a criação deve louvar a Deus. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol, lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e águas que estão sobre os céus. Que louvem o seu nome, pois mandou e logo foram criados. Os confirmou para sempre, lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias, e todos os abismos, fogo, saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros e árvores frutíferas, e todos os cedros, e feras, e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos, crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, e a sua glória está sobre a terra e o céu. E ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Amém. Palavra essa para os nossos corações, irmãos, nesta noite, na certeza de que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Senhor, irmãos,
conhece o nosso coração, conhece o intento de cada um. Ele sabe tudo aquilo que buscamos, tudo aquilo que sonhamos, mesmo antes de nós, irmãos, entendermos o que é o que é o Evangelho, entendermos a obra redentora do Senhor Jesus, ele já nos conhecia. Pode estar onde estiver, pode viver aonde viver, pode estar na posição em que estiver, o Senhor conhece o intento, o coração, a busca de muitos, de todos, oxalá de todos, né, irmão? E quantas vezes, quantos de nós que hoje, irmãos, já estamos diante de Deus, buscando a cada dia mais conhecê-lo, obedecendo a palavra que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um caminho que nunca, irmãos, aquele que tem sede, fome e sede da justiça, desta presença, ele pode um dia transbordar dela, mas ele sempre vai ter o desejo de buscar mais e mais. Como o salmista dizia, né, irmão, junto ao salmo, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, pelas águas, assim sou eu, Senhor, a minha alma, ela suspira, ela clama por ti. Por quê, irmãos? Porque há um espaço dentro de mim e de você, que Deus criou, que Deus formou, que nada ocupa esse espaço. Nada. Aí, muitas vezes nós podemos tentar preencher com outra coisa. O ser humano pode fazer isso. Colocar no lugar ilusões passageiras. Qualquer coisa, irmãos, desta vida, ele tenta tampar ali, mas não adianta. É como tentar tampar o sol com uma peneira, não consegue, irmão. Glória ao nome do Senhor. E nisso, muitas das vezes, os homens, eles buscam respostas. Buscam na ciência, na pesquisa, e em tantas coisas, que muitas das vezes, irmãos, são respostas que buscam e que muitas das vezes, quantas vezes a ciência, por exemplo, que vai buscar, irmãos, uma tentativa de uma resposta, e ele sempre vai encontrar algo que a Bíblia já dizia, que a Bíblia já falava. Glória ao nome do Senhor. São as buscas incessantes do homem, do ser humano, mas, sabe, irmãos, bem-aventurado é aquele que encontra algo que muitas das vezes ele não vai conseguir explicar para alguém. Porque a fé que tem dentro do teu coração, do meu coração, do nosso coração, é difícil explicar. O que te motivou você a deixar de ser quem você era para ser quem você é hoje? Para ver quem é a irmã Ângela do passado e ver a irmã Ângela hoje. Quem vê a irmã Elinai do passado, ou o irmão, os irmãos, todos nós que estamos aqui, irmãos. Quem vê quem era você antes e quem é você hoje. Não dá para explicar.
Glória ao nome do Senhor. Porque a fé, ela é vivida, ela é vivenciada, ela é provada. Glória ao nome santo do Senhor. Os homens buscam, irmãos, nas estrelas, no sol, no universo, uma resposta, uma motivação para te satisfazer. E é tão interessante que, por esses tempos, eles enviaram um telescópio, irmão, e acreditaram que enxergariam o princípio do universo. E que lá encontrariam um universo já se apagando, se desligando. E eles foram surpreendidos, irmãos. Quando as imagens chegaram, no tempo do espaço que eles entendem, né, irmãos, bilhões de anos-luz, da onde nós estamos, encontraram um universo massivo, cheio de vida. Glória ao nome santo do Senhor, do ceitinho que Deus criou, pelo poder da sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E quantos que estão ainda hoje buscando dentro de si respostas que não acham, buscando dentro de si lógicas, aleluia, que eles não vão encontrar. Sabe por quê? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E até Deus, irmãos, muitos têm buscado, tentado buscar e achado a Deus pela motivação errada. Porque muitos têm buscado a Deus por aquilo que ele pode oferecer e não por aquilo que ele é. Muitos entendem e buscam e são ensinados assim a buscar a Deus motivado pelas coisas materiais, pelas coisas visíveis. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas a verdadeira regeneração, como nós cantamos aqui, irmão, glória ao nome do Senhor, aleluia. Ela não acontece exteriormente, materialmente. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu vou pregar o que Deus está me dando de pregar nesta noite, irmão. Muitos, aleluia, querem fazer com que o homem seja regenerado, curado, mudado, transformado, muitas das vezes pelo exterior. Quer mudar uma pessoa, enquadrá-la ao seu jeito, à sua forma, glória ao nome do Senhor, como ela ainda não chegou ali, não chegou nesse patamar, mas a verdadeira regeneração, ela começa no coração, no interior, aleluia, quando o homem, aleluia, quando a mulher entende, compreende, glória ao nome do Senhor, que a pergunta, aleluia, que ele muitas das vezes tanto faz para si mesmo, que a motivação que ele tem buscado, que ele tem tentado, que ele tem batido em tantas portas, em tantos lugares, glória ao nome do Senhor, e não tem achado, não tem encontrado, até mesmo muitas das vezes buscado em portas, aleluia, glória ao nome do Senhor, que falam de Deus, que falam, glória muitas vezes da Bíblia, da palavra, mas não encontraram, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, nesta noite, irmãos, o Senhor manda a sua bendita e santa palavra para que nós possamos entender e compreender, aleluia, glória ao nome do Senhor, para que estamos, para que somos e para onde vamos. Você tem um propósito de vida. Quantos irmãos, infelizmente, tomam um rumo na vida? Glória ao nome do Senhor. E não chegou a entender esse propósito. Aquele que ouve a voz do Evangelho, crê, se entrega a Ele. Deixa o seu eu,
nega a si mesmo, como o próprio Jesus, nosso Senhor Jesus disse. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não tem como vivenciar uma fé verdadeira sem entrega. Não tem como vivenciar uma fé verdadeira, um relacionamento com Deus, sem uma entrega verdadeira, irmão. Sem uma entrega verdadeira, irmã. Glória ao nome, sem entender o real motivo, o real propósito. Bendito seja o nome santo do Senhor que temos em Deus, que Deus tem na nossa vida, que Deus tem em cada um de nós, em você que está aqui no YouTube, os irmãos que estão aqui online, dentro da salinha do amor de Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor, aleluia, um propósito a todo aquele que se achega a Deus, que se achega diante dele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Entende e se entrega a este propósito. Porque muitos irmãos, quando o evangelho o confronta, porque o evangelho, ele vai nos confrontar. Ele vai mostrar quem nós verdadeiramente somos. E como precisamos da misericórdia de Deus para um destino que virá para todos. E aquele que que encontra, que se aproxima, que entende e se entrega, reconhece, reconhecer. Sabe o que é reconhecer? O senhorio de Jesus sobre a tua vida. Glória ao nome do Senhor, é fazer como Paulo. Paulo era doutor, falava vários idiomas, tinha um conhecimento, irmãos. Glória ao nome do Senhor, aleluia, que poucos tinham naquele tempo. Mas bastou um dia, irmãos, no caminho de... Quando ele estava, irmãos, no caminho de Damasco a perseguir, quase que eu falei Emaús, era caminho de Damasco, perseguindo a igreja, com cartas na mão, achando que estava fazendo certo. Apareceu o Senhor diante dele. Bastou uma palavra do Senhor, uma conversa ali rápida. Porque quando ele viu a luz, diz a Bíblia, que ele caiu por terra. E ele perguntou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. Tem pessoas que diariamente elas estão em caminhos, elas estão em rotas de vida que ela só se machuca. Ela só se decepciona. Eu vou usar uma expressão, irmãos, popular. Bate com a cara na parede. E não reconhece em si mesmo que para ter um encontro verdadeiro com Jesus, ele precisa se deixar, se negar. Glória ao nome do Senhor. Paulo, quando ele conheceu Jesus, essa regeneração foi o primeiro hino que nós cantamos. Aconteceu verdadeiramente dentro dele. Ele olhou tudo aquilo que ele tinha, irmãos. Ele não disse que era desprezível de ser jogado fora, entenda. Mas diante do que se apresentou para ele, não valia nada. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Até quando, irmão? Até quando, irmão, você vai fugir do propósito de Deus? Sabe, essa sua sede só vai acabar. Essa sua sede só vai ser saciada verdadeiramente quando você se entregar. Quando você, glória ao nome do Senhor, olhar para si e reconhecer que
sozinho você não consegue, que sozinha você não consegue, que você precisa do Senhor na tua vida, que você precisa desta presença. Bendito seja o nome do Senhor na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Talvez você está como aquela mulher de Samaria. Era uma mulher que buscava, irmão. Até o dia que ela encontrou o Senhor. E numa conversa, quando o Senhor disse que era necessário passar por Samaria, o discípulo estranhou, né, irmão? Estranharam, não era comum. Para eles era um povo separado, um povo indigno. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor precisou passar ali. E nesta noite o Senhor está passando por ti, pela tua vida. Glória ao nome do Senhor com esta palavra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Naquele momento, num diálogo, aquela mulher, irmão, foi abrindo o coração. Glória ao nome do Senhor. E naquele diálogo com o Senhor, aquela sede, a água que ela buscava, a água que ela achava que ia saciar ela e não saciava, ela encontrou. Glória ao nome do Senhor, a fonte da água da vida. Glória ao nome do Senhor, que sacia a alma, que sacia o coração, que verdadeiramente dá vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. E nesta noite o Senhor manda esta palavra. O teu propósito de vida está aqui, o teu propósito de vida está no Senhor. Deixa o seu eu, deixa a si mesmo nesta noite, diante desta pregação, diante deste culto. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E tu encontrarás o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Quer adorá-lo, quer servi-lo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 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 É noite de decisão na salinha do amor de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. É noite de decisão. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda tem muitos nesse tempo que estamos vivendo. Glória ao nome do Senhor, que querem, até desejam, mas muitas vezes estão presos, estão amarrados. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite o Senhor vem com esta palavra para te esclarecer, irmão, irmã. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, te desamarrar do que te prende, para que verdadeiramente você possa viver, vivenciar. Bendito esta fé que nesta noite está sendo proposta ao teu coração. E que possamos, todos nós, fazer como o salmista fez. Toda a criação deve louvar a Deus. Toda a criação. Aquele que não encontra ainda esse propósito, que ele foi feito para a glória de Deus, que ele foi feito para que através dele o nome do Senhor fosse adorado, fosse glorificado. Ele vai estar fora do propósito. Ele pode encontrar outros caminhos na vida dele, ele vai encontrar. Mas aquele que sacia a alma, que traz a paz verdadeira, porque a paz que Jesus oferece para nós, ele mesmo diz: eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo a dá. Porque é uma paz que excede o entendimento, excede a sabedoria. Glória ao nome do Senhor. Você pode ter 2, 3 faculdades, você pode ser um analfabeto, ou você pode... Não importa a tua condição, não importa, bendito a tua posição. Glória ao nome do Senhor. Não importa tudo que você, a informação que você
durante a sua vida, adquiriu e colocou dentro do seu cérebro, do seu entendimento. Você precisa entender e compreender, irmão, irmã, que o evangelho é muito maior que isso, é muito mais que isso, vale muito mais que isso. A salvação da tua alma, o propósito de Deus para o homem perdido, é muito maior que tudo isso. É muito maior que tudo que você que acumulou na tua vida. É muito maior que os teus bens. É muito maior, glória ao nome do Senhor, que tudo que você adquiriu. Aleluia, é muito maior que isso. Glória ao nome do Senhor. Mas infelizmente tem aqueles, irmão, que não vão entender esse amor. Se vocês verem aquele jovem rico que chegou diante do Senhor, aleluia. Sempre eu gosto, irmãos, de meditar nessa palavra, porque quando o Senhor olhou para aquele moço e falou, olha, mas te falta alguma coisa. Te falta. Mas tem uma expressão, eu não sei se é no Evangelho de Marcos, é num dos Evangelhos, está dizendo assim, irmãos, explícito, e o Senhor amando-o. Quando ele chegou diante do Senhor e falou, olha, eu tenho cumprido a lei, tenho dado dízimo, tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho deixado de comer isso, deixado de comer aquilo. Um dos evangelhos fala assim, mas o Senhor amando-o. Glória ao nome do Senhor. Diz para ele, ainda te falta alguma coisa. E quando o Senhor, irmãos, expôs para ele o que faltava, ele entristeceu, cabisbaixo. E a Bíblia não mencionou mais nada sobre ele. Glória ao nome do Senhor. Quantos que estão assim, irmão? Quando tem o confronto, olha o Senhor falando de novo. Quando o evangelho, a palavra vem e te confronta, você. Ah, não. Assim não dá. Dessa forma não dá. Mas se você não abrir mão de si mesmo, bendito seja o nome do Senhor e se entregar. O Senhor prometeu se manifestar. Ele vai aparecer na tua vida. Escute a palavra nesta noite. E volta para o propósito de Deus na tua vida. Glória ao nome do Senhor, aleluia, quer adorar, quer bendizer, quer estar na presença, quer adorar a Deus, quer se entregar a Ele. E o salmista dizia aqui, irmãos, todos os anjos, e tem um ponto e vírgula, porque os anjos, nós sabemos que uma terça parte se rebelou, e preferiu, irmão, se rebelar e ir contra o querer e a vontade de Deus. Mas aqueles que permanecem fiéis estão lá, até hoje. Glória ao nome do Senhor. E o louvor é tão lindo, tão maravilhoso. O Senhor deu uma parte assim na oração para a irmã, né, de louvar, de glorificar, de adorar. Que Apocalipse, irmãos, está escrito numa parte lá de Apocalipse que tem seres celestiais que de dia e de noite não cessam lá no reino da glória de Deus, de dizer santo, 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 aleluia, glória ao nome do Senhor, seres, bendito que João não soube nem descrever, glória ao nome do Senhor, mas lá, glória ao nome do Senhor, ele só entendia o que eles falavam, que era santo, santo, magnificando a Deus, exaltando a Deus. Davi entendeu isso, por isso que Davi, irmãos, era segundo o coração de Deus, né, irmão? No tabernáculo, irmão, no tempo de Davi, você pensa que a adoração era assim? Não, irmão. Os levitas ficavam ali, irmãos, em turnos de 24 horas adorando a Deus. Era uma adoração contínua que não parava. Então você está entendendo, irmão? Glória ao nome do Senhor. Então os anjos, ele começa pelos anjos. E louvai todos os seus exércitos, porque uns deixaram de ser. E ele fala, irmãos, do sol, da lua,
das estrelas, fala da criação, né, irmãos? E ele fala assim, isso confirmou, porque louve o seu nome, pois mandou e logo tudo foi criado. Eu creio, irmãos, que se Deus, diz a palavra, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Eu acredito que pelo poder da palavra dele, sim. Pois mandou e logo foram formados, foram criados. E olha aqui que interessante. Ele os confirmou para sempre. Ele lhes deu uma lei que não ultrapassarão. O universo, tudo que existe, respeita uma lei criada por Deus. Se o ser humano quisesse viver, irmãos, até hoje ainda não se descobriu lugar no universo em que pudesse existir vida humana. As condições ideais para que o homem se desenvolva, para que haja vida, animais, vida é aqui na Terra. E todo o universo obedece à sua lei, que foi estabelecida, que foi dada por ele. Glória ao nome santo do Senhor. E não ultrapassarão. Glória ao nome, isso não tem limite. Tudo tem limite. O homem tem um limite, seus limites. Ao limite físico e ao limite moral. Quantos que estão ultrapassando os limites morais? Que, irmãos, a pessoa pode não ter escutado ainda a palavra, o evangelho, mas a lei moral está dentro do homem. Quando o homem escolhe tomar um caminho na sua vida, ele sabe, irmão. Ele sabe. Porque a lei moral, está dentro do homem. Então toma cuidado. Você que anda ultrapassando os limites. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Há lugares, irmãos, que se você passar tem uma faixa de advertência. Olha, se você andar dessa faixa para lá, é perigoso. É arriscado. Glória ao nome do Senhor. Pode causar morte, pode causar problema. E é assim a vida do homem. Tem os limites. Tem os limites, irmãos, em todas as áreas da vida. Se nós entrarmos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor. Há limites no casamento. Há limites no relacionamento entre irmãos. Há limite no relacionamento entre as pessoas. Há limite onde você pode, irmãos, pôr a planta dos teus pés, irmão. Entenda os limites da vida. Eu não vou ficar enumerando aqui, irmão. Se for entrar nisso, nós, irmão, nós não saímos daqui hoje. Mas cada um observe nessa noite os limites da sua vida. Cada um observe na sua vida os limites que tem ultrapassado ou não. Glória ao nome do Senhor. E se tem andado na margem de segurança, segue. Porque é nesta margem de segurança que Deus colocou, é que tu estarás protegido. Então depois não adianta. Vive saindo fora e fica, ai, Senhor, me guarda. Os limites estão aqui, irmãos. Os limites estão aqui. Nos conselhos. Glória ao nome do Senhor. Lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Ali entra, irmãos, nos seres. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias, e todos os abismos, né, mares, todo ser aquático, né, irmãos, tudo que existe, louva a Deus. Fogo, saraiva, neve, vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Tudo exalta e bendiz o nome de Deus. Montes, outeiros, árvores frutíferas, todos os céus, feras e todos os gatos, répteis e aves voadoras. E agora ele entra. Reis da terra,
todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. Esse convite é feito a todos. Esse convite é feito independente da posição que ocupa, independente das posses que tenha ou não. O Evangelho está acima de tudo nesta terra. O Evangelho é maior que tudo nesta terra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O que tem que você fazer é o que o Senhor já deu aqui. Reconhecer, é se entregar. Fala, eu me rasgo por inteiro, eu me deixo por inteiro e me entrego a Ti, Senhor. Essa palavra pode estar chegando, irmãos, em idosos, pessoas que muitas das vezes chegou um ponto da vida, a idade, muitos abandonaram, muitos deixaram, se acham que não tem mais valor nenhum, que não tem mais importância nenhuma. Nessa noite o Senhor te diz, para mim você tem. Glória ao nome do Senhor. Para mim você tem importância, tem valor. Glória ao nome do Senhor. Você tem uma eternidade para passar com Deus, para viver com Deus. Deus, aleluia, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é aquele que nunca te deixou, nunca te deixará, nunca te abandonará. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você pode estar numa cama, você pode estar no hospital, você pode estar, bendito seja o nome do Senhor. Vou pregar o que Deus está dando de pregar nessa noite. Você pode estar debaixo de uma ponte, você pode estar onde estiver. Este amor te alcança, não te deixa e não te desampara. Aleluia! Você pode estar sentado no trono do mais alto poder de um lugar ou de outro. Esse amor te alcança. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! A palavra hoje, irmãos. Glória a Jesus. E ele diz aqui para encerrar que louve o Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra. Esta glória vai manifestar na tua vida. Esta glória vai manifestar em ti. Glória ao nome em quem? Olha aqui. E ele também exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos. Os filhos de Israel, que hoje é uma representação da igreja. Que nós somos o Israel de Deus. E diz aqui, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Aleluia. E para encerrar essa palavra, o Senhor diz aqui, irmãos, um povo que lhe é chegado. Tiago disse, chegai-vos a Deus. Está lá na epístola do apóstolo Tiago. E ele chegará a vós. Como é bom, porque chegado, um povo que lhe é chegado, é como se fosse um povo que é amigo, que é companheiro, que é parceiro. Você está vendo? Anda sozinho quem quer, quem escolhe. Aquele que anda sozinho porque escolheu. Mas esse amigo, ele se põe diante de nós para estar conosco todos os dias. Glória ao nome do Senhor. Um amigo que não deixa, que não desampara, que não abandona. Bendito seja o nome do Senhor. Vale a pena ter esse amigo, irmão. Vale a pena ter esse amigo. Então, cheguemos a ele nesta noite. Aproveita esta última oração. Fala, Senhor, eu tenho andado tão distante. Eu tenho andado tão longe, Senhor. Aleluia. Eu tenho andado longe, eu tenho andado distante. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, Senhor, hoje eu vou me achegar a Ti.
Eu vou me achegar, Senhor. Eu vou me humilhar. Eu me arrependo dos meus maus. Se arrependa nesta noite do seu mau caminho, da sua má escolha. Olha o Senhor aqui com esta palavra. Que possa um dia chegar em você. Lembra quando Lázaro estava doente? Interessante, né, irmãos? Chegaram diante do Senhor. Chorar 4 dias. Perdão. O Senhor longe de onde Lázaro estava. E chegaram para o Senhor e falaram: mestre, o seu amigo Lázaro está doente. Olha, irmão, que privilégio. Olha o nome do Senhor. O seu amigo Lázaro, Senhor, está doente. Ele pediu para vir aqui, Senhor, te chamar, para que o Senhor vá lá. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Tem amigos de Deus nessa live. Tem amigos de Deus, a palavra já vai terminar, irmãos. Segura só um pouquinho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, tem amigos de Deus nesta noite. Tem amigos de Deus, tem chegados de Deus. Ô mestre, o teu amigo, o Lázaro, o teu amigo, está doente. Aleluia. Tá bom, eu vou lá. Volta e diga que eu estou indo. O Senhor nem esperou, irmãos. Os dias necessários. E quando ele chegou lá, nós sabemos. O seu amigo tinha morrido já 4 dias. E ao 4º dia, era um dia que havia uma crença naquela época. Que depois que a pessoa morria, até o 3º dia, dado como morto, podia alguma coisa acontecer, mas do 4º em diante, irmãos, já não tinha mais jeito. Realmente tinha ido. No 4º dia o Senhor chegou. Para muitos, aleluia, que olhava a situação, chegou tarde. Era amigo, mas não. Glória, esse amigo não chega tarde. Esse amigo chega na hora certa. Esse amigo chega no momento certo. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Esse amigo chega na hora certa, no momento certo. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ali ele mostrou, irmão, quando ele chamou Lázaro, sai para fora. Depois de 4 dias, aleluia, ele reviveu. Oh, aleluia. Glória ao nome que quer ser meu amigo nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Eis o convite do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Cheguemos a Ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que Ele chegará a você nesta noite. Aleluia. Mas para ser algo momentâneo, não. Mas para ser algo duradouro, algo concreto, algo com fundamento. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deixa a religiosidade que tem te empreendido, que tem te amarrado de lado, e se entregue a Ele nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Muitos vão te abandonar, muitos vão te deixar, mas aquele que não te deixa e não te desampara, Ele se manifestará na tua vida. Glória ao nome do Senhor, e você verá que vale a pena mais estar com Ele, ser chegado dEle. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor sempre teve alguém chegado. Dos apóstolos, né, irmão? Tinha aqueles que eram mais chegados. Tinha o apóstolo João, que até encostara, irmãos, a cabeça no Senhor. Glória a Jesus. Uma intimidade diferente. Você está vendo? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. É a intimidade que o Senhor quer ter
conosco. Qual será a nossa entrega? Glória ao nome do Senhor. Qual será a tua entrega a partir de hoje? Muda os propósitos. Muda os planos. Pelo Senhor, muda os planos. É por Ele que você vai ver. Você vai sentir. Glória ao nome do Senhor. Esse salmo, esse convite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vivenciar Ele, estar nele, vale mais que tudo. Glória ao nome do Senhor. Então, que o Senhor te ajude. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória ao Unidos, Senhor irmãos, na Jesus. comunhão. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Amém. Quem, irmão?